Olá amigos, é um grande prazer reencontrá-los. Em nosso vídeo de hoje queremos destacar alguns pontos importantes, queremos trazer algumas dicas no que diz respeito ao manejo de doenças da cultura da soja, em especial na fase final de desenvolvimento. Ao longo da safra 2020-21 houveram variações muito grandes no que diz respeito às condições ambientais. Em um primeiro momento, um déficit hídrico, uma restrição hídrica, principalmente afetando a fase inicial do desenvolvimento da cultura. Posteriormente, essa condição ambiental foi alterada. Janeiro, principalmente, com alta distribuição de chuvas, um alto volume acumulado, chuvas recorrentes, que impactaram diretamente algumas ações, principalmente aplicações, atraso de aplicações, intervalos muito grandes entre uma aplicação e outra. E posteriormente, agora no mês de fevereiro e março, houve uma variação quanto a distribuições de chuva, períodos com maior volume concentrado associados a períodos um pouco mais secos. Tais fatores, tais impactos tiveram reflexo direto no comportamento das doenças. Em um primeiro momento, você fez presente um complexo de manchas foliares, aqui no Rio Grande do Sul, representado principalmente por septória, que atingiu em nossos tratamentos, que atingiu em nossos ensaios, patamares na ordem de 15%. Posteriormente, o oídio também se aproveitou de uma condição mais seca e conseguiu evoluir sobre as plantas, conseguiu se desenvolver sobre as plantas, atingindo níveis de severidade na ordem de 30%, chegando a cerca de 60% em algumas cultivares mais suscetíveis. Posteriormente, tivemos também uma condição ambiental extremamente favorável para a ferrugem, principalmente associado a longos períodos de molhamento, que ocorreu principalmente no mês de janeiro. Tais situações, tais doenças atuando em conjunto, proporcionaram níveis de desfolha, níveis de impacto sobre os tratamentos como esses que a gente consegue observar aqui no campo. À minha frente, uma testemunha sem nenhuma aplicação de fungicidas, onde observa-se já uma desfolha total, principalmente provocado pela ferrugem agora nessa reta final, onde alcançamos níveis na ordem de 40%. Aqui ao lado, a gente observa uma área que recebeu 4 aplicações de fungicida, um programa tradicional aqui do Rio Grande do Sul. Observa-se a manutenção da área foliar como um todo, o controle de doenças, observa-se o sucesso que se teve frente aos inimigos que ali estavam presentes. Novamente, representado por um complexo de manchas, pelo oídio e pela ferrugem. Então, ao longo da safra, tivemos condições ambientais favoráveis para que todas essas doenças acontecessem. Momentos mais favoráveis a uma, a duas ou a todas elas em conjunto. Tais pontos, associados à ocorrência conjunta de todas essas doenças, oídio, manchas foliares, ferrugem, nos demanda atenção nessa reta final de desenvolvimento da cultura da soja. Principalmente frente a um plantio que se postergou ao longo do período do mês de novembro, foi um plantio mais tarde, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, associado também a cultivares relativamente mais tardias utilizadas nessa safra. Esses fatores vão contribuir para que na reta final tenhamos também um acúmulo maior de doenças. Então, medidas que nos permitam, que nos tragam maior segurança quanto ao manejo, são muito úteis. E, novamente, precisamos nessa reta final levar em consideração todos esses patógenos, todas essas doenças que fazem-se presente no campo, representadas pelas manchas foliares, que tipicamente caracterizam as DFCs, mas também o oídio, que ainda se faz presente, e a ferrugem. Para termos uma ideia, esses diferenciais que estamos observando no campo, áreas não tratadas e áreas tratadas, áreas totalmente desfolhadas, que perderam a sua área foliar, e áreas que possuem ainda a manutenção da área foliar, projetamos diferenciais na ordem de 30% sobre o rendimento. Então os impactos eles serão expressivos ao longo dessa safra e temos que tomar cuidados para que não tenhamos ainda mais impactos negativos, principalmente em um cenário em que a cultura está muito bem valorizada economicamente. Na fase final do manejo de doenças na cultura da soja, as aplicações de fungicida visam basicamente o controle da ferrugem asiática e das doenças de final de ciclo. São duas doenças muito importantes, causam prejuízo na produtividade e também na qualidade de grãos. A gente sabe que no Brasil já há um histórico de resistência por parte de Phacopsora, que é o agente causal da ferrugem asiática. Por isso mesmo, no final, além de nós termos mais doença, nós também temos uma presença de mutantes mais resistentes aos fungicidas em maior número. Então a gente precisa fazer um reforço nas aplicações finais para a gente poder terminar bem. O que talvez seja uma novidade é que o mesmo processo vem acontecendo em relação à espécie de Cercospora, agentes das doenças de final de ciclo. Então hoje, no final da safra de soja, numa lavoura comercial, além da ferrugem das DFCs, que nós temos como doenças principais, nós temos que levar em consideração também essa questão da resistência. E o reforço que a gente faz nas aplicações finais se justifica tanto pelo controle melhor da ferrugem, como também por um controle melhor das doenças de final de ciclo.
Nós temos, por exemplo, ferramentas através de multissítios, de morfolinas e triazóis, que complementam muito bem os fungicidas que nós utilizamos como base nas aplicações finais, geralmente são misturas de triazol com subirolina, mas a gente tem que analisar que eles têm controle diferente. Alguns controlam mais a ferrugem, outros controlam mais o final de ciclo. Então, esse conhecimento dessas ferramentas é muito importante para a gente poder terminar bem. E uma forma de nós fazermos um ajuste ainda melhor é trabalharmos com o que a gente chama de misturas triplas, onde a gente procura combinar pelo menos 3 produtos diferentes. Dessa forma fica mais fácil nós conseguirmos conciliar produtos com ação muito boa para ferrugem, com aqueles com ação muito boa para as DFCs, e assim a gente tem um tratamento final bastante efetivo, que controla melhor ambos os problemas, faz frente a essa resistência maior que existe na reta final. E outro ponto importante, agrega mais tempo de proteção para a cultura, numa situação que muitas vezes há uma dúvida sobre fazer ou não fazer mais uma entrada na lavoura, fazer ou não fazer mais uma aplicação de fungicida. Então, uma mistura tripla é uma alternativa que nós temos para fazer esse fechamento melhor. Caso se decida por fazer um tratamento a mais em função do ciclo da cultura, em função do potencial de uma soja como essa, que ainda tem folha verde, tem sol durante o dia, tem uma temperatura baixa durante a noite, tem umidade no solo, ou seja, está ainda enchendo mais esse grão, e a gente decida por um tratamento a mais, então a gente pode lançar mão de alguns fungicidas, só que a gente sugere não trabalhar com um produto isoladamente, e sim pelo menos uma mistura dupla de fungicida para que a gente possa terminar melhor e fazer um fechamento mais adequado. Agora, por exemplo, quando que a gente não deve mais se preocupar com a aplicação de fungicidas na lavoura de soja? Quando a gente percebe que ela já começa a mudar de cor, como nesse caso aqui à nossa direita, a gente já tem uma soja que está um pouco mais adiantada, já tem folhas amarelas em grande quantidade, então ela já está entrando na senescência, que provavelmente uma aplicação de fungicidas vai apenas segurar um pouco mais a folha na planta, mas não vai mais refletir significativamente no peso de grão. Então, teoricamente, não seria interessante. Mas sojas que estão verde ainda, sojas que têm potencial de seguir em frente por mais uma semana, 10 dias, quem sabe mais do que isso ainda, com essa condição de ambiente que nós estamos aí, se não há mais proteção da última aplicação, vale a pena a gente fazer mais um tratamento que ela certamente vai responder. E com os preços que nós estamos observando aí em relação à cultura da soja, com a sua valorização, certamente terá um retorno econômico muito interessante. A gente tem observado nessa safra 2021 que para muitas lavouras comerciais nós estamos com a soja teoricamente mais atrasada em relação ao seu normal, por vários motivos. Um, porque em função da época de semeadura que aconteceu mais tarde, houve muita necessidade de trocar os cultivares, então muitas vezes substituiu um material de ciclo curto por um de ciclo médio, um pouco mais longo. Então isso estendeu um pouco mais o tempo que a cultura estava presente no campo. Um outro motivo é que lá no início, especialmente no mês de dezembro, não choveu muito, então a soja de certo modo retardou um pouco sua evolução, e a gente está percebendo então esse atraso também no seu crescimento normal, na sua evolução normal. Então, por esses motivos, a gente sugere que fiquem atentos a essa reta final. Talvez aquele manejo que a gente vinha praticando de um número X de aplicações para um cultivar de ciclo mais curto, numa condição em que ela finalizou o seu ciclo no tempo certo, talvez esse ano, especialmente agora nessa reta final, por conta do aumento da ferrugem que a gente vem observando aqui no estado, ela está presente em todo lugar, aqui no campo experimental também. Nós temos níveis aqui de 30% a 40% de ferrugem nas áreas não tratadas, só para provar que realmente o inimigo está presente, e ele está sempre ameaçando a lavoura comercial. Então, nessas situações em que a gente percebe que a soja está cronologicamente um pouco mais atrasada, talvez seja o caso de nós fazermos um tratamento a mais esse ano para preservar essa fase final do ciclo.